Olá, aqui é o Bruno Bertolini e o vídeo de hoje é sobre uma biblioteca que para mim mudou o jogo no desenvolvimento de componente estilizado no React. Realmente ela veio para facilitar essa nossa tarefa, trazendo ainda uma sintaxe do próprio CSS, né, sem mudar a sintaxe do próprio CSS. E essa ferramenta que eu estou falando é o Styled Components. Lógico que a gente já tinha aí outras formas de fazer, o próprio CSS em JS já estava muito difundido aí, mas o Styled Components facilitou muito e trouxe dinamismo para a gente criar esses componentes estilizados. Então eu vou mostrar basicamente como utilizar ele, é um vídeo um pouco mais introdutório, não é muito aprofundado, então talvez se você já utiliza isso, não vai ser tão útil quanto para quem não utiliza, mas eu aconselho que você veja até o final. Então a gente vai começar aqui importando o Styled, Components, tá? E aí ele vai, como eu estou usando o Code Sandbox aqui, quem já viu algum vídeo meu aí já deve ter visto eu falando do Code Sandbox, que é uma ferramenta super bacana, online, é uma ideia online, e eu utilizo ela bastante, principalmente para fazer vídeo, para fazer alguma POC. Então ele já está pedindo aqui para eu fazer a instalação da dependência. E a gente vai começar aqui. Beleza, ele já instalou. Então, a gente tem duas formas principais de fazer estilização do componente. A primeira delas, eu vou criar um componente aqui chamado text, e é a gente passando aqui o style de ponto, e aqui depois do ponto a gente consegue colocar qualquer tag HTML aqui dentro. Então, nesse caso eu vou utilizar span, tá? E aí também para definir o CSS a gente tem duas formas, que é utilizando objeto, JavaScript mesmo, e aí eu posso botar aqui background, então a gente define aqui o text, meu componente styled. Se eu escrever background certo, background. Olha lá, então a gente já estilizou aqui, tá? Essa seria uma forma, passando um objeto, e a segunda forma, que eu gosto mais, eu particularmente não uso essa forma de objeto, eu uso template string, que aí o template string dá pra gente a possibilidade de a gente usar a sintaxe do próprio CSS. Então quando eu utilizo o template string eu posso utilizar a sintaxe do próprio CSS, sem problema nenhum. Então a mesma coisa. A diferença aqui entre template string e usando objeto é que com template string eu posso fazer exatamente com a sintaxe do CSS. Quando eu utilizo objeto e eu tenho prop composta aqui, eu tenho que usar o camel case, né? Eu tenho que fazer dessa forma. Nesse caso aqui, como a gente está usando template string, não precisa. Então beleza, então a gente tem aqui um background, eu vou botar aqui, ó, color. Beleza, tem um cinzinha claro ali. E aí a segunda opção de fazer estilização de componente também, eu poderia fazer aqui um text dark, e aí eu boto um styled e passo para ele como parâmetro qualquer outro componente. Então eu poderia reestilizar o meu componente text. E eu particularmente, sempre que possível, uso essa abordagem, eu não utilizo essa daqui, só quando é realmente necessário, né, porque eu não consigo passar o span aqui como parâmetro, tem que ser da outra forma, mas quando é componente, eu posso reestilizar ele assim. Então eu tento sempre seguir esse parâmetro aqui, esse padrão aqui. E aí aqui a gente pode simplesmente sobrescrever o que a gente já fez ali. Então se eu botar aqui color preto e botar um text dark aqui, a gente vai ver que ele sobrescreveu o CSS anterior, tá? Então deixa eu botar os dois aqui, ó.
Pra gente ver, ó, um tá cinza claro e outro tá preto. Então essa é a forma bem básica de a gente escrever um CSS com Styled Component, dessas duas formas aqui, certo? E aí agora a gente vai começar a evoluir um pouco isso aqui. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar um botão. Props. Vou criar esse botão aqui, deixa eu tirar esse text dark daqui, vamos deixar só o text. Beleza, eu criei um botão simples, eu vou jogar esse meu botão aqui. Beleza, tá ali o nosso botão, deixa eu botar um display block só pra gente jogar esse cara para baixo. Isso, aí o botão ficou ali. Então aqui, na verdade, eu vou trocar, eu vou jogar styled.button. Aqui eu vou botar um padding de 12 pixels. Eu vou botar um border 0. Eu vou botar um background. Certo? Então tá ali o nosso botão, bem simples, estilizado. E aí agora sim a gente vai começar a brincar com isso aqui. Então, uma segunda coisa que o Styled tem que é muito legal é o estilo condicional. O que é o estilo condicional? Eu consigo fazer condição baseada em prop. Então, por exemplo, eu vou botar dois botões aqui, ó. Copiar esse aqui, vou botar esse aqui para baixo, e vou dizer que esse botão aqui tem uma prop chamada corner igual a rounded. Beleza? Então o Styled Components ele aceita que além da string, como a gente está utilizando o template string ele vai deixar a gente passar uma string e deixa passar as variáveis aqui também, né? E essa variável nesse caso a gente vai utilizar uma função. E essa função, o próprio Styled Component vai passar para a gente dentro dessa função como parâmetro as props desse componente. A gente consegue pegar a prop que foi passada lá no nosso botão na hora de criar o botão. Então, por exemplo, posso passar aqui, ó, prop.corner. Se o props.corner for igual a rounded, então vai me retornar border radius 5 pixels. Olha lá o que vai acontecer. 5 pixels ficou ruim de ver. Vou botar 50 pra gente ver aqui, ó. Olha lá, o botão ficou com a border radius. Mas por que não ficou os dois? Porque ficou só esse cara aqui que tem o corner rounded. Né? Esse aqui não tem o próprio corner rounded. Então, ele ignorou a nossa condição. Ele deixou passar. Certo? Então, isso aqui é muito legal. Isso aqui ajuda muito na criação de UIKit ou Design System. Tá? E aí, só que ele recomenda aqui, o Styled Component recomenda que a gente faça o seguinte. Pegue esse cara aqui, ó, CSS, sempre que a gente for retornar CSS de dentro de uma função, que a gente faça CSS e template string aqui. Então ele faz isso aí para melhorar a compatibilidade de funções recursivas dentro do próprio Styled Component, tá? Então essa é a forma correta de fazer. E aí a gente pode ir mais além. A gente pode, por exemplo, criar aqui, ó, variante. Vamos chamar de variante. E vamos dizer aqui que é primary. Se a variante for primary, o nosso background vai ser 2E3142. E aí aqui a gente vai botar, ó, eu quero que o meu primeiro botão tenha variante igual a primary. Olha lá o que aconteceu, o nosso botão ficou de outra cor. Então é muito bacana isso aqui que a gente consegue criar muitos estilos baseados em prop. Tá? Então o nosso componente fica super dinâmico. Aqui deu um errinho aqui na minha sintaxe porque faltou ponto e vírgula aqui, ó. Aí voltou, beleza. Aí só que agora a gente tem um problema. O nosso texto dentro do botão, ele tá que cor? Ele tá preto, ficou ruim de ver, né?
Então a gente pode fazer uma coisa que é muito interessante. Eu vou fazer aqui de uma forma mais didática, tá? Eu vou jogar um text aqui dentro. Eu vou voltar esse botão aqui para preto, esse texto para preto, beleza? E a gente pode fazer o seguinte, ó, por padrão, o nosso text ele é preto. Se eu quiser botar ele branco só dentro do botão, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Em teoria, quando a gente está utilizando o CSS aninhado, a gente pode fazer, né? Span, que está dentro de um botão, ele vai ser color FFF. Olha lá, funcionou. Mas, se aqui eu mudar para div, ferrou. Ele para de funcionar. Então, quando a gente tem um componente styled, a gente pode fazer isso aqui, ó, que para mim é mágico isso aqui, tá? A gente pode passar o próprio componente como seletor para o CSS entender essa parada. E aí o que eu estou dizendo? Estou dizendo, ó, o meu texto que está dentro do botão, o meu componente texto que estiver dentro do botão, ele vai ser branco. Então eu estou sobrescrevendo a color do nosso text somente quando esse text estiver dentro de um outro componente chamado button. Legal, né? Deixa eu pegar esse cara aqui, ó, e jogar no de baixo também. Ó, beleza, ficou nos dois certinho. Agora acontece que, nesse caso aqui, ó, a gente tem um botão claro, um botão escuro. No botão escuro está tudo ok, mas no botão claro, o nosso texto ficou claro também, então ficou ruim, né? O que seria o ideal? Seria o ideal que esse text color branco ficasse só quando o componente for escuro. Olha só que legal, a gente consegue alinhar essas paradas tudo. Então, eu vou pegar aqui, ó, no variante, nessa condicional aqui, nessa função condicional aqui, eu vou jogar esse cara aqui para dentro. Opa! E olha lá o que aconteceu. Só ficou o texto branco no botão que é escuro. Então, se o botão não for primary, ele não fica com background escuro e ele não fica com o texto claro. Isso é muito legal para a gente criar design system, dar um poder de configuração ali, de dinamismo para os nossos componentes absurdo. É muito bacana. Inclusive, ele aceita aqui, o próprio Styled Components aceita pseudo-seletores. Então, o que são os pseudo-seletores? São aqueles que a gente bota, por exemplo, 2 pontos over, 2 pontos after, before e etc. Né? Os seletores com 2 pontos. Então aqui, ó, nesse caso, eu posso dizer assim, quando tiver over, eu quero que o background seja FFF. Olha lá, ó, sumiu. Legal, né? E a gente também, como a gente fez no próprio text, a gente pode alinhar isso aqui da forma que preferir. Tá? É muito dinâmico. Ó, esse aqui não ficou, esse aqui ficou. Beleza? Então deixa eu voltar para cá. Deixa eu botar ele aqui com... Fazer assim, ó, opacity 0.5. Que a gente vai ver a nossa opacidade diminuindo ali. Beleza. Outra parada muito legal agora é uma parada que ele tem aqui, que é o Theme Provider. O que é esse cara? Theme Provider vai dar a possibilidade de a gente criar um tema, ou temas, né, para gerenciar os nossos componentes. Então, para quem trabalha aí com os temas que tem vários temas, é muito legal, mas não significa que você só precisa utilizar o Theme Provider quando tem vários temas. Eu aconselho fortemente que você sempre use Theme Provider. O Theme Provider vai dar uma possibilidade de a gente centralizar algumas configurações, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai criar um objeto chamado Theme. Eu vou criar aqui, por exemplo, Colors, e vou dizer que a minha primeira cor é Primary, certo? E vou jogar essa cor aqui. E aí, como é que a gente utiliza ele? Primeiro a gente tem que englobar todo mundo aqui, ó, como Theme Provider, passando theme igual ao theme que a gente criou lá em cima. Theme. Pronto, a partir desse momento, todo mundo que está aqui dentro tem acesso ao tema nas suas props. Então, o Styled Component aqui, ó, em vez de a gente utilizar direto o hexadecimal da cor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, vai criar uma função
que vai receber props, e vai retornar props.theme.colors.primary. E aí aqui eu errei porque aqui eu tenho, como eu estou trabalhando com objeto, eu tenho que passar aqui como string. Beleza, olha lá. Então a nossa cor ficou novamente escura aqui, sem a gente chapar a cor dentro do nosso componente, né? Ficou centralizado aqui. Se por algum motivo mudar a identidade visual do sistema, mudou aqui, agora não é mais escuro, agora é um vermelho. A gente pode vir aqui e botar um red, a gente vai ver que vai ficar vermelho o nosso botão. Então, o Theme Provider é legal por causa disso, que a gente consegue centralizar várias configurações, cor, espaçamento, tamanho de fonte, isso tudo vai no Theme Provider, beleza? Então, é mais uma opção do Theme Provider aí. E por último, a gente tem um cara que chama Create Global Style. O que é esse cara? O que é o Create Global Style? Sabe quando você começa um sistema novo e você tem que botar um CSS reset, por exemplo, tem que resetar algumas props, tem que fazer um estilo global mesmo para o sistema. A gente consegue fazer isso utilizando o Create Global Style. E aí, para utilizar o Global Style, a gente vem aqui e cria um const global style create global style, certo? E a gente passa aqui, ó, body, e aqui a gente pode botar o CSS que a gente quiser, né? Nesse caso aqui eu vou botar um body background, só para a gente ver funcionando, vou botar aqui preto. E aqui dentro a gente importa o nosso global style.bar. Olha lá, ficou preto. Então, assim a gente consegue resetar o nosso CSS, né? A gente consegue botar CSS global. Nesse caso aqui eu vou deixar E. Beleza? E por último, uma informação importante aqui, ó, que eu acabei esquecendo de falar no começo, é o seguinte: quando a gente cria um componente, digamos que a gente tem um componente lá de input, e aqui eu tenho props, e aqui eu tenho, vou chamar essa props aqui, ó, name value, tá? Input name value igual a value. Se a gente simplesmente fizer o seguinte, styled input e tentar passar aqui um estilo, não vai funcionar. Background. Por que não vai funcionar? Vou botar aqui styled input name input, value valor. Por que isso aqui não vai funcionar? Olha lá, não ficou com background preto. Porque quando a gente tem um componente já próprio, a gente tem que, aqui, ó, o styled components, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar todo esse CSS, vai gerar um class name e vai passar para o nosso componente. Então a gente tem que passar o class name aqui e o class name aqui também. Aí sim o nosso input vai ficar com background preto, beleza? Então era isso, foi bem introdutório o vídeo, na verdade, mas eu aconselho fortemente que todo mundo aí que quiser mexer com style de componente dê uma olhada na documentação. A documentação é bem completa, é bem simples, inclusive o Style de Component lançou recentemente a versão 5 com várias melhorias, inclusive de performance. E para quem questionar aí quando que é usado, se o pessoal tem usado, Style de Components é muito utilizado, inclusive em projetos gigantescos, né? Eu utilizo tanto em projetos web quanto em projetos mobile também, no React Native. E é isso aí, galera. Então, se curtiu, não esquece de dar aquele joinha, compartilha esse vídeo aí com seus amigos para a gente atingir o máximo de gente possível e tentar ajudar mais gente, beleza? Valeu!